Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Ser Médico Podcast. Fazia algum tempo que nós não gravávamos e vocês aqui hoje nos honram com a presença em virtude de um assunto muito importante e muito atual, que é sobre uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina. É isso? Estamos aqui com a doutora Renata, advogada, que também é host do Direito Médico, isso, Renata? Isso, né? Direito Médico e da Saúde. Direito Médico e da Saúde, e também com a doutora Melissa, que são as hosts dessa vertical dentro do Ser Médico Podcast. Sejam muito bem-vindas, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada pelo convite. Eu quero aprender, eu quero me atualizar, eu quero saber o que pode, o que está valendo, o que não está valendo, e tenho certeza que os nossos colegas também estão querendo, e também os leigos querem entender um pouquinho dessa nova fase, né, da legislação em relação à publicidade médica. Vamos lá, quem começa? Vamos lá. Doutor, eu acho que é importante a gente reconhecer, né, que hoje a maior forma de divulgação da atividade médica acaba sendo pelas redes sociais. Isso mesmo. Então é inevitável, né? Então o médico quer divulgar e usa Facebook, Instagram, TikTok, todas as outras redes que vão surgindo. Então, assim, era inevitável que o Conselho Federal de Medicina viesse a regulamentar de uma forma a modernizar, né, a normatização de como fazer publicidade e propaganda médica, porque a gente tem muitas profissões não médicos já que têm invadido a seara de alguns atos médicos, e essas profissões, elas têm umas regras de publicidade médica muito mais abertas, muito mais benéficas. E os médicos muitas vezes se sentiam prejudicados, né, em detrimento dessas outras profissões. Exatamente. Uma grande evolução. Então, assim, foi uma atualização muito bem-vinda, muito aguardada e é incrível, assim, porque o CFM reconhece nessa resolução nova que o médico pode usar redes sociais para formar, manter e ampliar a sua clientela. Então, a própria resolução já reconhece isso como um meio de formação de clientela do médico. Então, olha que avanço que a gente tem. E é importante que ampliar a clientela é diferente de angariar a clientela, né? Porque alguns conceitos antigos, algumas vedações antigas ainda permanecem, né? Bacana, tem uma discussão enorme aí sobre esse assunto, né? Que eu acho que nós vamos ter que conversar. Renata. Doutor, eu acho que muitos médicos esperavam isso, todos os profissionais liberais, né, esperavam isso. Como a Melissa falou, as outras profissões podiam e por que os médicos não, né? Então, o principal avanço foi reconhecer a possibilidade de prospecção de cliente e liberar, acho que aquilo que era muito desejado pelos médicos, a possibilidade de postagem de fotos, divulgação de equipamento para mostrar questões de novas tecnologias e diferencial de atendimento, postar valores. Eu acho que seria legal aqui, doutora, a gente fazer um apanhado, né, ponto a ponto do que é novo, do que se manteve, quais as ressalvas e, principalmente, aquilo que a gente tem que ter cuidado. Porque, ok, está tudo liberado, sem identificar o paciente, perfeito, mas até que ponto isso pode ser prejudicial para os médicos e perigoso para os pacientes, certo? Pode ter o seu lado questionável? Pode. Pode virar quase que um leilão de qual preço é menor, sem o paciente lembrar e procurar qualidade de atendimento e qualificação médica, né? Lembrando, o médico é o produto, né? A formação, a habilidade, o conhecimento, a ética, vocês são o produto, né? Então, monetizar tudo isso de uma forma quase que proporcional pode ser perigoso. Então, acho que a gente podia passar os pontos principais e o doutor podia passar para a gente as suas dúvidas de também. Consultório, dúvidas de colegas, porque desde ontem acho que está se falando muito disso, né? É o assunto, né? E aqui, como você me deu essa abertura, e obrigado também por uma provocação em relação ao mercado, que nós vamos conversar sobre isso. Eu, particularmente, que tenho conversado com os médicos, estamos muito felizes, porque há mais de 10 anos, não são 3 anos, como na própria resolução que eles estão colocando, né, que através de debates, não, isso já vinha há muito tempo. E com a renovação dos membros do conselho também,
com a questão desse entendimento hoje da ferramenta do digital no mercado, isso para nós é fundamental, né? E a questão do agariar paciente é muito complexa, né? Porque nós entendemos hoje até que existe até um prejuízo de alguns e, por outro lado, assim, uma má-fé de outros. Ou seja, alguns médicos mais antigos, eu, modéstia à parte, já sou quase dessa geração mais antiga. Somos. Eu estou com mais de 25 anos de formado, quase fazia 27 anos. Eu posso dizer que tive o privilégio, a oportunidade de entrar muito cedo no mercado digital. Cedo dentro de um possível, porque não é tão cedo assim. Eu comecei em 2019, é pouco tempo. Né? Mas eu tenho colegas que são totalmente avessos e não têm conhecimento algum sobre Instagram, Facebook, a mídia. E a gente observa que os mais novos, essa geração do pessoal recém-formado, eles estão agariando muitos pacientes com ferramentas digitais, Sim. através da publicidade. E a gente sempre questiona quem está certo, quem está errado. Será que vale a pena entrar? Será que não vale? Então, essa normatização, essa regulamentação, que é o termo correto, essa nova regulamentação, acho que veio até para a gente colocar uma base zero, daqui para cima. Esse é o mínimo. Mas, com certeza, vai haver até algumas, como é que vocês falam, alguns aditivos, algumas revisões, que a experiência e a cultura, como nós tínhamos conversado antes, né, do nosso meio a meio, do médico, em poder mudar isso, aceitar ou não. E até a forma de interpretar a norma, né? Porque a gente vê assim, a norma, a resolução hoje ela é muito maior, ela é muito mais ampla e muito mais detalhada. Então ela detalhou muitas coisas que às vezes eram omissas ou havia uma dúvida e precisavam ser interpretadas caso a caso pelos conselhos de medicina. Mas ainda que esta nova norma seja mais detalhada, sempre vai surgir algum ponto que vai deixar dúvida e que vai precisar ser interpretada. Então eu acho que a gente tem que partir do princípio, doutor, que alguns princípios são fundamentais aqui. Então, não é porque a gente está autorizando o médico a fazer a publicidade de uma forma mais aberta e mais ampla nas redes sociais, é que a gente vai esquecer que o princípio da medicina é ser uma obrigação de meio, é uma profissão que tem que zelar pela ética e pela educação da sociedade. Então, isso são princípios que permanecem ali. Melissa, agora sim eu vou colocar um ponto que eu tenho certeza que é uma balança. Tudo que vem assim de uma forma muito aberta, você tem que colocar um freio. E o que vai frear a publicidade agora é o termo ética. Ética. Observe, toda vez que tiver lá alguma coisa relacionada à publicidade médica, vai vir alguém falando assim, isso é ético? Isso é correto? Exatamente. Porque tem o Código de Ética Médica, que está, no meu entendimento, talvez acima de tudo, né? Como profissional, eu posso dizer que se uma coisa que eu procuro respeitar é o Código de Ética Médica, em primeiro lugar. Não que a gente deixe de respeitar as outras normas, regulamentações, mas nós temos que ser éticos, né? Que isso são princípios, são valores humanos até, antes da profissão. Então, o que eu vou trazer aqui é uma provocação que depois eu tenho certeza que vários colegas, os estudiosos do assunto, vão aprofundar item por item dessas mudanças. E mudanças que são muito amplas, muito abertas, mas vocês, como juristas, assim, entendedoras do assunto, vocês podem me dizer que tem algumas pegadinhas. Até a própria foto, que é o mais comum, o antes e o depois, me parece que tem que ter lá alguns termos de educação, de que possa mostrar a evolução do caso, até alguns casos que não tiveram um resultado tão apropriado, ou seja, as complicações. Não pode ser com o intuito somente de querer fazer um marketing, uma mercadoria. Exatamente. Como é que o CODAME, que é o órgão dentro do CRM que regulamenta isso, vai conseguir estudar caso a caso? Vai ficar muito subjetivo e que daí vai cair na mão de vocês, advogadas. Eu não acho que isso aqui seja algo assim tão aberto. Tudo que é muito solto, aberto, é perigoso.
Mas, com certeza, é um momento importante para nós, confesso, não só para angariar paciente, mas para expandir o nosso mercado de atuação e mostrar. Hoje o médico, tem excelentes médicos bons, que atuam de uma forma ética, só que eles não mostram o que eles são. Como é que fica isso? E o médico que não é tão bom, que às vezes não tem nenhuma especialidade médica, mostra o que ele faz. E com a própria regulamentação nova, você pode colocar lá, não especificar, mas dizer assim que você tem um curso de pós-graduação, não é especialista, mas você faz aquilo. Isso dá opção para o paciente, que é um cliente, não deixa de ser, Sim. né, poder optar se ele quer ser acompanhado, diagnosticado por um médico não especialista ou não. Eu tenho só 2 considerações, só para complementar, não perder a tua linha de raciocínio, quando você fala dos princípios. Tá? A gente não pode esquecer que a medicina busca o cuidado com a saúde. Ponto. Né? A medicina é o cuidado com o paciente, com o ser humano, com a saúde. Quando você fala em obrigação de meio, isso é muito importante, até na questão da responsabilidade civil. Quando a gente fala em responsabilidade de meio, significa o quê? Que o médico não tem obrigação de garantir um resultado exituoso. E o que acontece muitas vezes esses antes e depois, talvez essa fosse um pouco a preocupação do conselho, é a promessa de resultado. Quando você fala em princípios, a gente não pode esquecer que, além do princípio do cuidado com a saúde do paciente, o médico tem que cuidar em não fazer atividades que sejam de concorrência desleal, angariação antiética de paciente, tá certo? E fazer uma promessa de resultado que ele não pode cumprir. Não existe, não é uma ciência matemática. Então, quando o doutor fala do código de ética, né, a gente estava discutindo isso hoje. Apesar do código de ética ser uma resolução, e a nova resolução, e a questão da publicidade também, em tese elas têm a mesma altura, digamos assim. Porém, quando a gente vai entrar na parte de valores e princípios e normas condutoras, eu entendo que o código de ética ainda deve prevalecer, tá? No que elas forem conflitantes, como o doutor falou, o futuro vai ver, né? Vão existir normas conflitantes? Vão. E aí, o que acontece? Não sei. Quem vai decidir? Agora, caso a caso, isso vai ser levado aos conselhos. Um conselho de cada estado pode analisar e interpretar isso de formas diversas. Então, a publicidade ela é muito bem-vinda, desde que seja respeitado isso. Não oferecer promessa de resultado, aquela expectativa. E não só na área da estética, mas... o médico foi num congresso e tem um medicamento novo para o tratamento da doença X. Será? Essa divulgação, por isso que agora o Conselho orientou a qualquer foto de antes e depois, ou qualquer imagem de procedimento, explicar em tom educativo, que isso já vem da resolução antiga, né? O intuito de informar, explicar, intuito educativo. O objetivo desse tratamento é assim, assim, assado, os riscos são esses. E sempre deixar muito claro que vocês não podem garantir um resultado definido. Acho que esse é o padrão ouro para você estar eticamente protegido e seguindo os princípios. Quer dizer, não existe promessa de resultado. Por quê, doutor? O que acontece? Então, assim, a comunidade médica festeja. Agora eu posso postar o antes e depois, porque a gente sabe que o paciente hoje... Então, assim, não só os médicos da nova geração usam muito as ferramentas digitais, mas a nova geração de pacientes também busca o profissional que tem mais seguidores. O Instagram é um buscador, né? É o novo Google. Eu procuro muita coisa no Instagram e não no Google. E aqui, deixa eu só colocar, e você sabe por quê? Parece até besteira a gente estar discutindo antes e depois, que é uma foto, né? Uma imagem. Mas você sabe por que isso é tão forte dentro do marketing digital, na área de saúde? Porque nós entendemos, eu estou falando agora do ponto de vista de uma área que eu atuo, que é a parte estética, que é a imagem. Sim. Então, a foto, ela é uma imagem. Então, não adianta eu falar que vai ficar de um jeito ou de outro, se eu não mostrar. É um resultado quase palpável, É quase né? palpável, é muito forte. Isso é interessante, a gente observa que alguns médicos só postam
fotos de antes e depois, ou de casos assim que chamam atenção. E eles chamam muito mais atenção do que aqueles que postam coisas educativas, Sim. ou que de livros, ou de cultura, ou de viagens. Exatamente. Por quê? Porque os clientes que são pacientes, esse é um conceito que um dia eu acredito que os médicos vão entender melhor. Hoje tem médicos que dizem que tem vergonha de dizer que tem clientes, mas é uma verdade, eles são Somos clientes. consumidores. Nós somos consumidores de saúde. Né? Todos né? somos consumidores de Eles saúde. querem ver, eles querem saber Sim. qual é a finesse do médico, qual que é a técnica que ele utiliza, se é uma técnica conservadora, se é uma técnica mais agressiva. E isso vai cair na mão do Kodami. Escuta, sabe qual que vai ser a grande briga, no meu entendimento, dentro do CRM depois? Até onde o médico pode dizer assim, olha, a técnica que eu utilizo, o resultado é esse. Daí vai chegar um outro e vai dizer, não, mas aquela técnica ela não é correta. Ele está divulgando algo que não é real. Eu acho que assim, doutora, a principal armadilha do antes e depois, ainda que a norma diga que é preciso que seja informado todas as variáveis, as complicações, a verdade é tudo que isso é para mascarar. a com verdade todo é que respeito. a armadilha é Papo reto aqui. o médico que angariar um paciente por meio das postagens, no seu caso do nariz. Nossa, eu vi que, né, ele faz, os narizes dele são lindos. Meu vai ficar assim. Aquilo é uma promessa de resultado. E aí o paciente vai fazer a cirurgia dele e não vai ficar daquele jeito. Não, Até porque o médico vai postar as melhores. E aí ele vai usar, o paciente vai Isso usar é que nem aquilo, aula de doutor. congresso. Isso. Você Aí apresenta os o melhores paciente casos, usa. raros médicos que apresentam os Sim. casos ruins. Aí isso pode virar prova num processo judicial de indenização, porque ele vai dizer, ele prometeu aqui, existe uma promessa velada, eu queria um nariz aqui, olha os resultados que ele posta aqui. E o meu não ficou assim. É isso aí. Então assim, é uma armadilha, preciso uma tomar armadilha. muito cuidado. E descrever, né? Descrever na postagem. Esse é um resultado baseado na compreensão física da paciente, a técnica utilizada. Explicar bem. Às vezes parece até... eu estou enxugando, já estou falando óbvio. Escreva o óbvio. Por quê? Porque a escrita é uma prova. É que nem termo de consentimento livre e esclarecido. Você vai escrever de uma forma detalhada tudo aquilo que já falou, tudo que... Pode morrer? Pode. O paciente sabe. Mas, juridicamente, para a proteção do médico, se aquilo não estiver escrito, bem explicado, não vale. Então, o que deveria ser o correto, que a palavra vale mais, neste caso, não. Então, a documentação e a transparência, eu acho assim, a transparência é importante, deixar claro, não deixar... Porque vocês têm... clientes, pacientes, consumidores, de todas eu quero dizer, de todo o grau de conhecimento, classes sociais e conhecimento, né? Não só a questão financeira, mas assim, conhecimento mesmo, pessoas mais simples, pessoas mais estudadas, mais esclarecidas. E para aquilo pode dizer, não, vai ser assim. É isso aí. Então, a gente podia fazer um passo a passo depois, né? Vamos fazer um passo a passo, Sim. mas mudando assim, essa questão é genérica ainda, a gente falando em termos de mercado. Como é que vocês observam que isso vai impactar o mercado do médico? Em termos de... nós tínhamos um tempo atrás o boca a boca. Né? Eu vejo hoje o mercado digital como um grande boca a boca. Sabe, até pelos comentários que você já deu aqui uma dica, olha, as pessoas olham, todos que olham muito os comentários. O número de seguidores também, né? Eu tenho medo. Já é uma tendência, doutor. Na verdade, a gente já vê que as pessoas, as novas gerações principalmente, eu acho que principalmente quando buscam procedimentos estéticos, eu acho que isso é mais forte na questão dos procedimentos estéticos, elas vão buscar, cadê o Instagram desse médico? Nossa, mas ele não posta nada. Você fala, não, mas é um médico sério, conhecido, mas ele não tem rede social. É um médico, né, de mais idade, com mais experiência, ele não tem. Mas, assim, é fato, e a gente precisa reconhecer. As pessoas buscam. Então, os médicos que querem ou que estão sentindo, talvez, que precisam entrar no mercado ou precisam ampliar a sua base de pacientes, eles vão precisar usar essas ferramentas sim, tá? O que acontece? Tem profissionais que usam de ferramentas até aqui eletrônicas para conseguir
ampliação de número de seguidores, enfim, e a gente sabe que isso infelizmente conta, o paciente ele acaba sendo seduzido pelo número de seguidores daquele médico, sem necessariamente saber se ele de fato tem competência. E doutor, a gente falando, né, da questão da pós-graduação, do RQE, o paciente leigo, ele não sabe o que é RQE, ele não sabe que diferença que tem a pós-graduação, ele não sabe. E agora, cada vez mais, ele vai se seduzir pelas imagens que esse profissional postar. É esse o perigo. Esse é o perigo. Não se analisa mais o currículo do também. médico, se analisa a quantidade de seguidores e quantas postagens eles fazem. E aí eu volto um pouco. A gente tem que lembrar que a gente está falando de saúde aqui. Eu não estou comprando um produto material. É cuidado com saúde. Exatamente. Então, as pessoas também têm que ter um pouco mais de cuidado e não se encantarem tanto com números. E eu acho que isso é uma questão de comportamento humano. É só ver. Ontem nós gravamos nosso podcast aqui com 2 médicas e o tema foi a atuação dos não médicos. Na oftalmologia, os optometristas, e na área da dermatologia, dentista, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim. As pessoas desconhecem que um biomédico não é um médico. As pessoas ficam seduzidas porque o antes e depois que eles postam é muito mais legal que o currículo do médico teórico, por exemplo. E que antes nem podia postar. Que não podia postar, agora, exato. Né? Então, a pessoa, às vezes, ela é vulnerável de uma questão de conhecimento. Sim. E na prática? Tá? Vamos lá. Como é que funciona? Então, assim, na prática está muito claro agora que às vezes poderia ficar aí um pouco de dúvida. Então, que o médico ou o próprio serviço, a clínica, o consultório, o hospital, enfim, ele pode ter sim as suas redes sociais, que são, né, que é a sua publicidade própria, que a resolução chama. Então, ele pode postar a imagem dele, a imagem da clínica, a imagem da equipe. E que isso nós já fazíamos. Já fazíamos, mas só que não ficava claro, né, doutor? Então, sempre tinha um pouco de dúvida, porque não estava claro. Tá. Então, agora está muito claro. Pode postar tudo, pode postar os selfies, pode postar a foto dos equipamentos. Isso é bem importante. Acho que esse é um diferencial, porque muitos médicos investiam muito. O pessoal da oftalmo, o pessoal da dermato, outras especialidades investiam grande dinheiro ali, né? E não podiam dizer, olha, eu tenho isso. Porque era considerada concorrência desleal, mostrar diferencial tecnológico. Mas é isso que a gente precisa saber. Sim. Então, acho que a divulgação de aparelhos é muito legal. Você poder divulgar isso sem ninguém achar ruim. Filmagem de procedimento, desde que não seja ao vivo, também é importante. Sem identificar o paciente. Então, vai poder postar, por exemplo, aplicando uma toxina botulínica, fazendo um preenchimento, né? Obviamente, pode postar, agora está muito claro. Pode repostar os elogios dos pacientes. Mas tudo isso já vinha sendo feito, Vinha né? sendo feito, mas não estava claro, né? Mas agora está regulamentado. Era Exatamente. proibido. A Codami fazia uma busca ativa, mandava uma cartinha para o médico e dizia assim, prezado doutor, verificamos na sua rede social tal que o senhor está fazendo isso. Tirava um print e vocês tinham que apagar. Então, assim, fazia, mas era irregular. E agora não. E como é que fica agora, hoje, dia 13? 13. Situações que aconteceram há 30 dias atrás. Infração ética. Entendi. Porque nós ainda estamos sob a vigência da resolução antiga. Tá? Se os CRMs e os CODAMs, né, que são os departamentos dedicados a fiscalizar a publicidade médica dentro dos Conselhos Regionais de Medicina, se eles vão abrir sindicâncias ou enviar as cartinhas para os médicos, nós não sabemos, mas assim, juridicamente, a gente ainda está, né, sob a vigência da norma antiga, porque a norma nova começa a vigir em 180 dias. Vou fazer uma pergunta às doutoras aqui, entendedoras de lei. Toda lei que beneficia alguém que está sendo prejudicado, que venha a posteriori, ela também vamos dizer assim, ela retroage. Depende. A gente não pode fazer essa afirmação. Não pode. Não é uma verdade absoluta. A gente está falando aqui de uma resolução. Mas se eu hoje, digamos lá, assim, só na prática, eu estou sendo prejudicado por uma decisão anterior e sai uma súmula, sabe, dizendo que não, as coisas mudaram. Vocês que trabalham com eles, vocês não podem usar essa súmula para tentar diminuir
o prejuízo que o teu cliente está tendo? Tá. Primeiro, o que vale, lembra? Tempus regius actum. Então, o que vale é a lei do tempo da prática daquela infração. Né? No momento da infração, aquilo era proibido. O que eu acho que vai acontecer na prática é uma questão de bom senso, tá? Mas não é nenhuma questão de intertemporalidade de lei e superioridade das normas, não. É uma questão, assim, de bom senso do conselho. Porque, assim, vai ser, assim, sem nexo o conselho agora punir. Sendo que, mas não é uma questão legal, acho que é uma questão de bom senso mesmo. Entendi. Eles não vão ficar trabalhando nessa buscativa. Agora pode. Agora a gente tem a situação, por exemplo, sindicâncias e processos não, em tramitação. Aí eu acho que vai ter bom senso. Por exemplo. Porque eu vejo vários colegas agora já entendendo, ok, vai ser daqui 180 dias isso? Que vai ter validade, mas já estão com a mentalidade e com as atitudes voltadas a fazer as publicações desde já. Eu acho que, olha... Na prática, eu acho que é quase que gastar uma energia para quase nada, né? É você ficar fiscalizando uma coisa que daqui a pouco eu não vou mais precisar. Exatamente. Então, você falou uma coisa importante. E os processos em andamento? Isso. Aí eu gostei do seu argumento. Será que não pode ser beneficiado pela lei nova? Então, o que pode acontecer? Na Codame é só um puxãozinho de orelha. Eu acho que a maioria vai ser arquivada. Entendi. As sindicâncias, né, que são acima da Codame e abaixo do processo ético, eu acho que vai depender. Se foi reiterado, se teve desobediência à questão, a Codame falou assim, tira a publicação. Não tirou. Então, aí pode vir uma questão punitiva pedagógica. Entendi. Mas caso a caso. Não é a partir do dia que a lei foi publicada, está vigente, e tudo que houve no passado morre. Não, perfeito, está muito claro, depende muito... Mas assim, eu acho que os conselhos não vão ficar gastando essa energia punindo isso, porque agora pode. Mas a gente não pode dar essa certeza, porque cada um vai interpretar de uma forma, né? E depende do conselheiro, instrutor. Eu acho que vocês vão ter bastante trabalho. Eu acho que todo mundo tem que respeitar as regras e pronto, deixa todo mundo trabalhar. Exatamente. Mas sempre quando fica assim algo meio tipo assim, existe algo que vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Causa insegurança. Dá uma insegurança, porque a pessoa se dá no direito mas ela não tem o direito ainda porque não saiu. Mas sem dúvida, quem estiver respondendo o processo de sindicância, o processo ético, por desobediência à publicidade médica, sem dúvida, os advogados agora vão atravessar petições ali requerendo reconhecimento, né? Mas, assim, em tese, ainda, a infração que foi cometida sob a égide de uma normativa que eventualmente proibia aquilo, né? Ficou claro. Mas a gente já vinha observando que paulatinamente os médicos já vinham fazendo algumas postagens antes e depois, algumas coisas assim, de uma forma mais parcimoniosa, sem tanto exagero. Sim, tem os que exageravam, esses que exageravam, sim, recebiam cartinhas do Codame, a gente sabia. Mas assim, de uma forma, né, doutor, a gente voltando, muita coisa já era feita, mas não estava claro na resolução. Então, o médico sim mostrava consultório, fazia selfie, mostrava equipe, mal. Então, o que de verdade agora é novo, além do que só foi escrito, né? Quê? Então, assim, a questão dos aparelhos, que ela era vedada expressamente. Mas alguns já faziam isso também, sabe? Mas tem cartinha, certeza. Só da cirurgia vascular, derma, tu não quero aqui falar mal dos colegas, não é isso. É que para eles usam muitos instrumentos, o pessoal da estética. Faz parte. Sim. É que assim, eles podiam divulgar, por exemplo, o ultrassom microfocado. Isso. Mas não o nome, e a gente sabe que a gente conhece as tecnologias pelo nome da máquina, pela marca. Agora vai poder. Pois é, então assim, eu não podia dizer que eu fazia botox, era toxina botulínica, né? Então agora pode divulgar o nome da tecnologia, porque nós conhecemos os tratamentos pelo nome da tecnologia. Então agora pode, mas sempre tendo aquele cuidado. Eu não posso dizer que é a melhor, que só eu tenho esse aparelho. Resultado garantido. Sabe? Então, assim, isso tem que ficar muito claro. Não é porque eu posso mostrar, que eu posso dizer que é o melhor aparelho, que esse aparelho vai acabar com esse problema, que só eu tenho esse aparelho. Isso é o sensacionalismo que é vedado. O sensacionalismo como princípio da medicina ainda é vedado. Então, o médico nunca pode dizer assim, e a gente ouve muito, só eu faço. Essa técnica só eu faço. Porque daí a gente vai entrar numa questão de medicina baseada em evidência, comprovação, estudo clínico e reconhecimento pelo conselho.
Se aí, só ele faz, se provavelmente só não ele está reconhecido faz, pelo não conselho está ainda. reconhecido. Ah, porque eu criei uma prótese, tem registro na Anvisa? Não tem, então não pode. É muita coisa. Entendi. Tem que cuidar. Essa palavra sensacionalismo eu acho que é uma régua boa. E é um bom senso, porque não, assim, ainda que a resolução tente definir o que seria uma conduta sensacionalista, é muito delicado, é muito subjetivo. Então, Muito subjetivo. então, talvez nessa questão do Deixa eu lhe fazer uma sensacionalismo. pergunta aqui. Não é uma pegadinha, tá? Nós estamos aqui só entre nós, ninguém vai assistir. Ninguém está ouvindo. Você é melhor na tua área? Eu sou Desculpa, você está sendo sensacionalista. sensacionalista. Você está sendo. Sim, é Você verdade. promete um resultado para o seu cliente? Não, mas eu não prometo. Não. Você não promete Não, eu resultado. prometo. Então, Eu vou veja usar os como melhores como meios. é complicado. Por que o médico? Porque nos Estados Unidos é diferente. Ah, Se não. eu pegar uma revista americana, top 10 dos americanos lá, cirurgiões, eles ranqueiam Ah, sim. e dizem quem é o melhor. Isso não pode. Isso está Não pode. expressamente proibido aqui. Ok, mas eu vou dizer assim, eu fiz uma pergunta para você. Você é a melhor na tua área? Mas isso você vai falar, talvez, para o teu paciente. Você não vai falar isso numa entrevista. Entendeu? Você não vai Você vender não vai vender esta ideia. Você não vai falar isso na tua então, rede veja social. Bem, veja como é interessante, né? Bom ponto. Com todo, assim, Sim. respeito, né, a interpretação de cada um, eu sei que você que está do outro lado, eu não vejo mal algum você se intitular como o melhor. Porque se você não se considerar o melhor, como é que o outro vai achar que você é melhor? Sim. Então aí tem uma questão até de valor humano, de autoconfiança, dizer assim, Isso. no que eu faço, eu sou o melhor. O quanto eu E me dedico, falo o quanto isso eu estudo. em rede social, eu falo isso aonde for. Já fui chamado pelo Conselho Federal, pelo CRM por isso, e digo, eu me acho melhor no que eu faço, eu me vendo dessa forma, eu sou assim. Se vocês não me veem, a interpretação é de vocês. Como é que eu vou atender um paciente que eu uso as minhas mãos, se eu não entender que as minhas mãos são as melhores para atender aquele paciente? Eu estou sendo antiético. Eu tenho que pegar, daí encaminhar o paciente que é aquilo, eu só faço aquilo. Eu só opero o nariz, encaminhar para um outro. Que faz um nariz melhor que Ou o seu. seja, Não pode. Perfeito. É só isso que eu faço. Perfeita a colocação, doutor. Perfeita. Claro. Perfeito. Agora, obviamente, que o CFM, ele quer coibir que as pessoas saiam divulgando isso. Por quê? Porque isso gera uma expectativa de um resultado, Pode do induzir melhor o paciente resultado. em erro. Então aí cai nessa assim, sempre deixando claro que a medicina é uma obrigação de meio. Lógico. Você Veja, eu não fala que tô eu sou aqui melhor, querendo né? ser arrogante, por Sim, favor. Eu só estou fazendo uma provocação. mas eu também respondi. Eu não sei se eu responderia. Eu vou dizer não. Eu ia dizer, eu não sei sou se eu melhor, responderia. eu e a Renata somos. Mas lembra antigamente tinha doutor fulano, eleito o melhor. Eleito por quem? Exatamente. Pela sua mãe, pela sua tia, pela sua tua... Não. Estava lembrando também essa questão dos americanos que fazem essa divulgação bem extensiva. Lembra que nós fomos para Foz esses dias? A gente foi num congresso de oftalmo falar. Em Foz do Iguaçu, uma cidade grande, tem outdoor de médico. Já tem Curitiba. Mas pode ter. Agora Calma que nós vamos chegar lá. Então me conte isso aí que eu quero colocar meu outdoor na cidade. Aí, pessoal, me aguarda, hein? Vai sair Dr. César Berger em outdoor. Atrás dos ônibus. Uma vez eu dei uma aula de publicidade, Mas não podia pode, nada. agora eu vou perguntar, pode colocar em outdoor? Pode. Então, assim, essa resolução, ela tem um Olha a cara capítulozinho ali. Maravilha. Nossa, eu já estava pensando. Em qual rua eu... Consulta com a advogada. Então, assim, um capítulo sobre o que eles chamam de divulgação por meios de comunicação de massa. Tá. TV, jornal, Nós estamos na outdoor TV. é Sim. considerado divulgação de massa. Isso. Então, assim, é possível, inclusive a resolução, olha como ela foi moderna. Ela fala que o médico pode comprar espaços, mas aí ela deixa muito claro, ela limita que a publicação nesses meios de comunicação de massa, ela tem que ter caráter educacional, né, Mais de uma conscientização da população para a saúde. A Caráter essência. educacional. Então, eu não vou colocar, não vou fazer um outdoor, venha, né, ter o nariz mais bonito. Ou, não, vamos Lógico. falar Mas sobre uma vez que você o se procedimento. apresenta, que você diz que é a doutora Melissa, Isso. direito da saúde, direito médico, e que teu endereço é aquele, ou que você atende em tal lugar, entre nós aqui, ninguém vai ouvir isso aqui. É uma forma de educação. Claro. Porque você está orientando a pessoa
caso tenha necessidade, seja consumidor ou seja médico, de procurar você. Sim. Concorda comigo? Sim. E é possível, doutor, também, que está claro ali, que o médico participe das campanhas publicitárias das instituições às quais ele é vinculado. Então, um hospital quer Isso fazer já se campanha. fazia. Já se fazia, mas agora também está claro. Também agora está claro, né? está Então, regulamentado. Isso, eu posso colocar ali que no hospital tal, eu tenho o doutor César, na especialidade tal, que faz esse procedimento. Então, isso também está muito claro agora. Não é mais arriscado. Ou seja, É. o que vai ter de outdoor aí de médico na Nossa. cidade. Aí que vai ver o problema. O doutor fulano faz o procedimento a 10. Aí no outdoor ao lado, vem o concorrente na manhã seguinte, assim, eu faço a 9. Aí vai vir o outro. Tem que tomar cuidado com isso também. O que vai se divulgar e o efeito a médio e longo prazo dessa concorrência. Porque a gente vê muito isso na área do direito, infelizmente. Os advogados subvalorizando e cobrando honorários ínfimos. Né? A gente tem uma tabela de honorários mínimas, o nosso órgão de classe OAB briga muito por isso, para que não se cobre menos do que está ali. Então, também os médicos têm que tomar um pouco de cuidado para não, vou usar um termo feio, mas prostituir a profissão. Não, sabe? É isso mesmo. Tem que valorizar, vocês cuidam da saúde, que é o bem mais importante que nós temos. E você sabe, Renata, que voltando para a questão ética, veja que agora sempre vai ter isso, vai ter publicidade versus, ou eu gostaria que fosse no mesmo nível da ética, mas sempre vai ter essa discussão. Esses dias me perguntaram assim, não discuta valor, preço, doutor César. Você é médico, você fez medicina para ajudar os outros. Né? Por que você não vai me operar? Como é que vocês veem esse assunto hoje em relação à precificação do ato médico por uma questão humanitária, social, quando um paciente questiona e você se sente na necessidade de querer ajudar, e só que você sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Como é que vocês veem isso? Olha, doutor, isso... Ou isso não existe mais, isso é coisa do passado? Olha, na nossa atividade isso existe também. Então, claro que cada um de nós sabe o preço do seu serviço, o quanto você estudou e o quanto vale o seu serviço, e você vai precificá-lo. Agora, claro que toda vez que nós nos deparamos com algum cliente que não tem condições financeiras, que tem uma situação muito delicada, e acho que da mesma forma o médico, se eventualmente se depara com um paciente numa situação muito delicada, claro que eu acho que todos nós aqui, como seres humanos e empáticos com a situação do outro, a gente abre exceções, a gente faz processos aqui pro bono sem problema nenhum, fazemos sim. Então, mas sabemos o valor do nosso serviço, obviamente, mas isso não impede que a gente ajude o próximo com o nosso trabalho quando há necessidade. Mas Perfeito. pontuar bem, quando há necessidade. Né? Uma cirurgia plástica estética é necessária? Nem sempre. Ela é reparadora? Autoestima? Opa. Mas aí então você vai operar todo mundo de graça. Né? Eu acho que a gente tem que ter um filtro. Tem que ter um filtro. Tem que ter um filtro. A paciente sofreu um acidente, ela tem uma deformidade. Ok, eu posso cobrar um valor só do instrumentador. Eu posso, a gente tem essa autonomia e eu acho que a gente chegou... eu acho que é generoso e é gostoso poder fazer isso. Mas eu fico muito incomodada quando o paciente quer colocar preço no nosso serviço. Tá? Mas é caro. Mas fulano cobra tanto. Desculpe, tem pessoas que vão preferir o meu trabalho e pagar tanto, tem pessoas que vão preferir o fulano e pagar tanto. Perfeito. E se ninguém tem condições de pagar, a gente tem o quê? A gente tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, tem as faculdades de direito, que tem os escritórios modelo. Então, a gente tem que lembrar também que a população não está desassistida. Mas, se eles querem um serviço de excelência e com a autoridade que nós temos, do mesmo jeito que o senhor, isso tem um preço. São anos... um valor. E outra coisa, vocês ainda têm uma atividade de risco. Exatamente. Você pode fazer essa cirurgia pro bono e... a autoestima estava baixa. E dá uma intercorrência, alguma coisa já prevista em literatura, e ainda isso vira contra você. Exatamente. Eu Vocês sempre têm um digo risco assim, maior. médico é atividade de risco. É isso Eu lido aí. com as doenças, eu lido com patrimônio. Não, é isso mesmo. Doutora Melissa, vamos lá. Outras alterações. Vamos Outra lá. alteração importantíssima, Por doutor. favor. E que eu acho que assim era uma discussão
também muito grande, e ela veio para respeitar, inclusive, o princípio constitucional da liberdade econômica. Então, assim, divulgação de preço, né? Então, muito claro agora que é possível divulgar preço de consulta. Então, a resolução fala divulgação de preço de consulta, de exames, de procedimento. Então, desde que não dependam de um diagnóstico prévio e de uma prescrição médica. Implante capilar, 12 vezes de X. Pode Isso agora. Pode agora. Agora pode. Porque o implante capilar, ele não depende de um diagnóstico médico. É diferente de eu fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Né? Eu dependo de um diagnóstico médico, eu dependo de uma autorização de um médico. Então, eu não posso divulgar o preço de uma cirurgia oftalmológica, por exemplo. Não posso divulgar preço, porque eu preciso que esse paciente passe por uma consulta, tenha um diagnóstico e uma indicação do procedimento. Então, para esses, eu não posso anunciar o preço. E agora posso. Mas campanha, 10 sessões de Botox. Pode. E pode fazer o dia do Botox agora. Pode. São dias promocionais. Antes não podia? Não podia. Mas eu acho importante, até uma dica para vocês, quando divulgarem isso, terem uma cautela e escrever no texto ali que o valor parte disso e que vai ser definido depois da avaliação. Por exemplo, o Botox. Quantos ml de produto? A cirurgia de nariz. Ela tem a parte funcional inclusa? Não tem? Vai precisar de uma técnica, algum material um pouco que vai aumentar o preço? Ou é o mesmo preço? Porque a partir do momento que você oferece, a oferta vincula o cumprimento. Maravilha. Então, se você ofereceu por 10, tá tudo incluso. E só para não querendo ser chato, mas vou perguntar de novo. Pode. Isso pode ser feito já a partir de amanhã, esse tipo de anúncio? Na prática? Olha, a lei está publicada hoje. Então, agora é uma questão técnica. A lei está publicada hoje. Tá. Ela tem um período de vacância de 180 dias, que é um período que o legislador diz para as pessoas se acostumarem. Como se precisasse, né? Todo mundo tão ansioso. Então, é de praxe, todas as leis elas têm isso, tá? Esse período de vacância de 180 dias. Não posso afirmar que a pessoa não pode fazer isso. Não deve, porque ainda alguns conselhos mais conservadores podem dizer, olha, você está infringindo porque a lei ainda não está vigente. Mas em termos práticos, acho que todo mundo vai fazer. E eu acredito que vai ter bom senso dos conselhos de não ficar tão em cima. O próprio conselho, né, junto com os órgãos que estão envolvidos, eles vão modelando isso, Perfeito, acho que daí faz quando parte chegar... da curva de desenvolvimento de um objetivo maior, que é a segurança, o esclarecimento, não é isso? Sim, por isso esse prazo também, não é só por causa da gestão, não é isso? E adianta agora um conselho instaurar uma sindicância por causa de uma postagem errada contra a norma antiga, se daqui 6 meses essa sindicância vai ter que ser arquivada, porque agora pode. Então, eu não podia, agora eu vou poder. Então, eu acho que o bom senso deve prevalecer, obviamente. Não acho que os conselhos vão continuar punindo, né? Mas, assim, via de regra, a norma não está vigente ainda. Tá bom, perfeito. Esse é o fato. Colega, isso aí, não está vigente ainda, 180 dias. 180 dias. É importante, uma ponderação que o senhor fez, doutor. Eu acho que vai ser esse período de 6 meses que as pessoas vão ver o que funciona, o que não funciona, ver como é que o conselho vai interpretar, se vão ter excessos ou não. Como o senhor bem disse, talvez hajam alguns adendos a essa resolução. Né? Então, é um período importante. Por isso que o legislador tem isso, para haver essa adaptação natural. Maravilha. Mas ok, posta. Outra coisa que agora é possível fazer também, publicizar, no caso, uma clínica que tenha... Eu tenho um serviço de fisioterapia, uma clínica de cirurgia plástica. Eu indico aqui fazer a drenagem depois da cirurgia plástica com a minha fisioterapeuta, a minha nutricionista. Então, agora é possível divulgar toda essa equipe. Também não. Na verdade, o doutor não estava claro, né? E poderia ser interpretado como uma forma de vincular uma coisa a outra. Venda casada. Tá? Uma venda, alguma coisa nesse sentido. Então, agora está muito claro que pode. Veja que interessante, eu entendo que abriu um espaço até para a área do empreendedorismo médico agora. Sim. Vamos falar sobre isso. Então vamos, porque o nosso tempo está se esgotando. Então, assim, quando a gente fala da questão da liberdade econômica, sempre ficou muito questionável se o médico pode ser sócio de alguma empresa de uma área correlata à medicina. Então, ele pode, ele não pode. Então, assim, a resolução já reconhece que ele pode e que ele é
muitas vezes sócio de alguma empresa de uma área correlata da medicina. Então, assim, ele pode, mas o que a resolução fala? Que ele não pode fazer publicidade no seu consultório, na sua clínica, daquela empresa da qual ele é sócio, né? Ou que ele não receba... Aí a gente entra na questão do conflito com o que existe no Código de Ética Médica, que proíbe o médico de atuar em interação com farmácias, com óticas, com estabelecimentos ou com aquisição de produtos e serviços que dependam da prescrição dele. Mas que na prática também nós sabemos que isso acontece. Isso. Então, assim, agora ficou mais claro, se reconhece que o médico é um possível, empreendedor, né? Sim, tá? Eu acho isso sensacional. Mas, assim, é preciso não ter um punição, cuidado. É mais leve mais fazer leve. isso. Não é arriscado. É só preciso ter cuidado que, assim, o médico não vai abrir uma ótica ali do lado da clínica dele que ele vai vender o óculos né, vindo da prescrição da clínica Não dele. vai ter o folderzinho da empresa dele com o nome dele. Ou da farmácia. Então, não. Mas se reconhece que hoje ele pode ser empreendedor. Isso já está na nova resolução? Está na nova resolução. Tá? Que ele pode, mas que daí ele não pode, então, fazer a publicidade da empresa dele no consultório dele. Entendi. E que não pode haver essa interação, né? Ou seja, ele lucrar da prescrição dele próprio de uma empresa da qual ele é sócio. Entendi. Tá? Então, isso está claro. É retrógrado, na verdade, mas já se reconhece. Tiveram muitos avanços. Mas é uma forma também de evitar, às vezes, o exagero numa prescrição para beneficiar o outro lado da venda, talvez da minha farmácia, Entendi, da minha faz ótica, sentido. da minha empresa de prótese e órteses, né? Mas se sentido. reconhece, então, assim, isso é um avanço. Agora, as proibições continuam as mesmas, né? Então, como a gente já comentou, cuidar com sensacionalismo, angariação de clientela, o médico não pode fazer anúncio de medicamentos, de produtos, né, de saúde, ele não pode colocar lá o selo de qualidade dele, porque está prometendo resultado. Então, essas vedações ali ainda permanecem. Não pode administrar cursos para quem não é médico, isso é importante. Mas a respeito disso, você me lembrou bem agora, isso também é uma novidade, e isso vem também na esteira da questão de muitos médicos oferecendo cursos online hoje. Então, Isso assim, mesmo. a lei impede claramente que o médico ministre cursos, ensine o ato médico para não médicos. Isso mesmo. Ele não pode, tá? Mas a resolução diz que o médico pode dar cursos para leigos com caráter educativo, desde que não induza essas pessoas a fazer diagnósticos ou, né, promover autotratamento. Então, a lei reconhece o médico, ele pode dar curso educativo hoje para a população em geral. Mesmo isso também está atos claro. médicos? Não, educativos. Educativos. Ele não pode ensinar o ato médico para não médico. Isso mesmo. Mas dar um curso, então, ele vai falar, Gestão de consultório. um endocrinologista, ele vai falar sobre alimentação Empreendedorismo saudável. médico. Ótimo. Vai falar sobre alimentação Ser saudável. médico. Exatamente. Então, Tá aqui um pode. exemplo. Não pode Pode ensinar dar curso. técnica de incisão. Isso. Sabe? Nem Entendemos. induzir o diagnóstico. Então, eu não vou falar especificamente, dar um curso sobre uma patologia para que aquela pessoa se sinta empoderada. Nossa, agora eu vou até saber diagnosticar. Não. Mas eu posso dar cursos para leigos com caráter educativo. Bacana. Claro, também. Doutora Melissa, mais algum ponto que você acha que é importante? Olha, doutora, acho que talvez a gente devia conversar mais vezes, hein? Exatamente. Vamos ver como é que vai ser esse primeiro Sim, impacto, né? Isso. É Da importante. notícia, Eu da acho que publicação. a gente só precisa deixar um recado, assim, né, para os colegas, né, para seus Aham. colegas, para os médicos, tomar cuidado, tá? Então, não é porque está autorizado tudo agora, então é preciso ter parcimônia. Lembrem, a profissão de vocês exige ética, o objetivo final da profissão é cuidar da saúde do paciente, cuidar da saúde da população, prestar orientações e esclarecimento. Então, se reconheceu sim, que claro, é uma atividade econômica, então, por isso essa abertura, né? Mas antes de tudo, a gente tem a ética. Então, vamos respeitar a postura ética do profissional. A gente tem dancinha no TikTok, mas enfim, né? Não isso tem acho que problema, não tem problema. Acho Mas que isso assim, não tem mais. Existe isso ainda? Bastante? Duas coisas que eu lembrei que bem Doutora importante. Renata, vamos lá. Duas coisas. Só para ficar claro. Pode postar foto sem identificar o paciente. Muito Isso é importante. muito claro, gente. Não põe uma tarjinha, não pode identificar. Ah, estou fazendo uma aplicação aqui.
Não identifica o paciente, primeiro ponto. E ainda Segundo, e mesmo não identificando, colha autorização isso de uso que eu de ia imagem dizer. do paciente. Tá. O paciente tem que efetivamente autorizar, Aham. por escrito. Não adianta dizer, posso postar? Pode. Pega ali com a minha secretária, dá um okzinho. Só isso. Isso resguarda qualquer tipo de questionamento. Então, não identifique o paciente. Mas ela é famosa, eu quero postar. Então, ela que poste, malandramente, ela que poste na rede social dela, que ela fez o procedimento comigo, aí você reposta, ponto. Ok? Mas vocês seguem as regras éticas. O paciente pode julgar vocês. Maravilha. Obrigado. Sensacional. Eu aprendi um monte, eu tenho certeza que os colegas aí também, tá? Foi muito esclarecedora. Obrigado pela presença de vocês aqui no Ser Médico. Obrigada tá? pelo convite, Obrigada pelo convite, doutor. A gente está sempre pronto para Vocês, bater vocês um são papo de casa aqui. já. Sim, obrigada Né? por nos acolher nessa família do Ser sempre Médico. juntos, sempre juntos. Obrigado, Renata. Obrigado, Melissa. Obrigada. Pessoal, eu me despeço de vocês aqui. Não deixe de assistir os episódios anteriores do Ser Médico Podcast. Nós estamos aqui no Spotify, no YouTube, também na Rede TV Paraná. Não deixem de conferir. Até mais, pessoal.